Turma, assunto que o Lázaro do Carmo adora. Eu costumo falar uma frase, que essa frase é minha, criada por mim, que as coisas primeiro acontecem nas empresas, depois elas viram case, depois elas viram livro e depois elas vão para a escola. Então, o mundo acadêmico, apesar de ser extremamente importante, eu sou professor do MBA da PUC Rio Grande do Sul, eu valorizo o academicismo como um asfalto para você colocar a Ferrari e correr. Mas ele fica 4 passos atrás do que acontece nas corporações. Então, você tem 2 formas de ser sábio: através da sabedoria alheia ou através da sua própria sabedoria. Exemplo, um sábio da sabedoria alheia é um cara que lê 30 livros por ano, um cara que faz graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doc. Ele é um sábio da sabedoria alheia, porque todo o conhecimento dele está baseado naquilo que estudou, raríssimas vezes naquilo que ele fez. Uma outra forma de ser sábio é a sabedoria dos antigos gregos, dos antigos astecas, dos antigos egípcios, que todas aquelas culturas que cultivavam a figura do ancião, do oráculo. Esse cara, ele era considerado sábio por quê? Porque ele viveu muitos anos, ele passou por muitas coisas e aí ele era considerado um sábio. E a segunda forma de sabedoria, segundo Lázaro do Carmo Júnior, é você se relacionar com você mesmo, com seus sentimentos, com o seu entorno, com a sua experiência, com o seu trabalho, com a sua vida, com as suas emoções, com as pessoas que te cercam, com a sociedade e tirar dali um aprendizado. Então, você é um sábio da sua sabedoria adquirida ou você é um sábio da sabedoria alheia. As duas valem, porque as duas te trazem conhecimento. E quem adquire conhecimento nunca morre na imensidão da estupidez. Quem adquire conhecimento nunca morre na imensidão da estupidez. Mas eu ainda acredito muito nisso. As coisas acontecem nas empresas, depois viram case, depois viram livro, depois vão para a escola. Então, se você realmente quer ser um profissional extremamente experiente, dedique a maior parte do seu tempo ao verbo fazer. Dedique a maior parte do seu tempo ao verbo planejar. Dedique a maior parte do seu tempo ao verbo executar. E aí sim, num período de tempo, você vai adquirir sua sabedoria e sua experiência. Também tem 2 formas de adquirir experiência, segundo a concepção de Lázaro do Carmo Júnior. Experiência de profundidade e longevidade. E a experiência de profundidade e longevidade junto é a melhor delas. Profundidade é o quê? Eu me dedico muitas horas por dia ao aprendizado de alguma coisa, ao estudo de alguma coisa, ao exercício de alguma coisa por um longo passo de tempo. Então é uma sabedoria, uma experiência adquirida com profundidade e longevidade. Uma sabedoria ou experiência apenas de longevidade é aquilo que eu dedico algum tempo da minha vida para fazer alguma coisa durante muitos anos. Exemplo, eu dedico 2 horas da minha vida por dia para fazer atividade física durante 30 anos. Eu tenho uma certa experiência naquilo que eu faço por 30 anos, mas ela não é tanto de profundidade, porque foram só 2 horas por dia. Quanta coisa dá para fazer 1 hora por dia? Se você faz alguma coisa para um aprendizado seu, uma leitura de filosofia, se você lê filosofia 1 hora por dia, em 365 dias, você teve 365 horas de aprendizado de filosofia. Você vai começar a entender filosofia. Não dá para ser um filósofo. Mas talvez, se você dedicar 10 horas por dia, 365 dias por ano, você vai ter, no final, 3.650 horas de estudo de filosofia. Você já começa a entender de filosofia. A mesma coisa é com atividade profissional. Se eu trabalho 6 horas por dia executando alguma coisa, eu tenho uma determinada profundidade de conhecimento. Se eu trabalho 8 horas por dia, eu tenho um outro nível de conhecimento. Então, quanto mais horas você dedica àquilo que você faz realmente, melhor você é em
quando você pensa em experiência profissional, acadêmica, qualquer coisa. Ah, eu sou um professor. Ótimo, bacana, eu sou fã do academicismo. Também sou um professor. Quanto mais horas eu dedico a estudar determinado assunto, mais expert eu fico naquele assunto. Agora, quanto mais horas eu dedico em praticar determinado assunto, fico melhor. A prática, o exercício diário, ele supera a teoria, supera o talento, a obsessão supera o talento todos os dias. A prática diária, ela supera o academicismo. Ela supera o exercício, supera a teoria. Sempre, sempre. Lembra, é importante você asfaltar a estrada da sua vida com conhecimentos básicos. Por isso que a gente entra lá no ensino fundamental, no ensino secundário, aí a gente vai para a faculdade, a gente vai para a pós-graduação, a gente vai aprender as coisas de forma acadêmica, você está asfaltando o seu futuro. Todo o conceito acadêmico, a escola de uma forma geral, o ensino tradicional, ele serve para asfaltar o seu futuro. Agora, como dirigir o carro da vida profissional, como dirigir o carro do empreendedorismo, como dirigir a sua vida pessoal, ela depende do exercício diário. Do exercício que você faz 365 dias da sua vida. Porque a sua vida ela pode ser curta, mas ela não pode ser medíocre. A sua vida pode estar complicada, mas ela não pode ser medíocre. A mediocridade, ela pode ser comum, mas ela não pode ser normal. E o exercício, ele afasta a mediocridade. Quanto mais horas de profundidade, de dedicação, mais longe você está da mediocridade, mais longe você está do nível das massas. Você vai para outro nível, você vai para outro patamar. Isso pode ser você se tornando um sábio da sabedoria alheia, desde que você estude muito a experiência dos outros. Entende? Sábio da sabedoria alheia aprende com a experiência dos outros. Não tem nada errado com isso. É legal também, né? Mas o sábio da sabedoria própria, ele aprende com a sua própria lucidez, com a sua própria atividade diária, com a sua própria rotina, com a sua profundidade de exercício, de atividade diária. Quanto mais tempo, mais profundidade executando alguma coisa, melhor você vai ficar, tá? Então, esse é o conceito. Por isso que o Lázaro sempre fala que as coisas acontecem primeiro nas empresas, depois elas vão virar um case a ser estudado, depois ela vira um livro, depois vai para a escola. Nada contra ao mundo acadêmico, né? Mas uma coisa complementa a outra. Vamos asfaltar a estrada da vida com o aprendizado acadêmico e vamos praticar bastante a direção com o exercício profundo do fazer, com o exercício profundo da direção, do acerto, do erro, do aprendizado, tá? Errar ensina sim, errar dói, e quando dói uma vez, você tem medo. Enfia o dedo na tomada uma vez quando você é criança, você não enfia nunca mais. Você tomou um choque, você não toma outro. Bota o dedo quando você é criança numa panela quente, depois você não coloca mais. Então, turma, errar ensina. Você aprende com erro, você aprende com o exercício do fazer. E esse é o melhor aprendizado, segundo Lázaro do Carmo Júnior. Mas é óbvio, cada um tem a vida que merece, cada um tem a escola que merece, cada um tem o aprendizado que merece, e não tem nada errado com isso. O que tem são as situações, são as vivências que vão transformar você no ser humano mais preparado, menos preparado, mais sensível, menos sensível, mais cascudo, menos cascudo, né? Mais guardado, menos guardado, mais sábio, menos sábio. Mas existem formas de você viver sua vida. Eu tento mesclar as duas coisas, mas eu ainda sou mais apaixonado pelo verbo fazer e também apaixonado pelo verbo ler. Mas eu ainda prefiro fazer do que apenas ler. Não sei se eu filosofei demais, mas esse é um pouco da explicação por que o Lázaro diz que as coisas primeiro acontecem nas empresas, depois viram um case, depois viram um livro, depois vão para a escola. A mesma coisa acontece com a mente humana. Primeiro tudo acontece aqui. Pergunta aí, ficou com dúvida?
faz mais pergunta que eu tento esclarecer, tá? Mas não tem nada errado com quem pensa diferente. Beijo grande.